Eu bati um papo virtual com um grande amigo meu sobre recursos digitais para as aulas, projeto de pesquisa e fichamento. Nada muito estruturado, absolutamente nada acadêmico. Apenas uma conversa, cheia de abobrinha e em que um ajudou o outro. Então eu perguntei se ele permitia que eu editasse nossa conversa e postasse, para a gente passar vergonha juntos. Como ele permitiu, aqui está o resultado dessa edição. Só lembrando, não é uma aula acadêmica, é uma conversa despretensiosa de compadres, em tom bem informal, repleta de resenhas. Algumas eu consegui cortar, outras acabaram permanecendo. Vá desculpando por isso. E sinta-se à vontade para ouvir nosso bate-papo. Demos muita risada e fizemos exemplificações malucas. Ainda bem que eu consegui cortar. A maioria. Vamos começar? É depois da vinheta. Eu trouxe aqui alguns post-its, coisinhas sobre o que é que seria um projeto de pesquisa e o que é que seria um fichamento. Então nós vamos dar uma olhadinha aí agora só nas fichinhas amarelas, para projeto ou para fichamento. Certo. Que auxilia o estudante pesquisador a reunir informações, cuja fonte é a literatura já existente. Você acha que isso aqui vai para onde? Deixa eu falar uma coisa aqui. Diga aí. Na hora que você escreveu ali, eu não sei se foi na hora que você dimensionou, desculpa a minha chatice, tá? Sim. Mas você vai ver aqui, ó, que o pesquisador, o R, está do outro lado. É, mas isso aqui é a desconfiguração dele. Repare que na hora que eu escrevi, estava arrumadinho. Mas na hora que ele joga para a nota adesiva, ele desconfigura. O Jamboard tem a interação, porque eu posso mexer e você pode mexer também. Mas ele é muito limitado em muitos recursos, especialmente de formatação. Enfim, é um dispositivo de organização particular que auxilia o estudante ou o pesquisador a reunir informações cuja fonte é a literatura que já existe. Para onde é que a gente joga? Para o projeto ou para o fichamento? Isso aí é o fichamento. O fichamento tem essa ideia de ser algo particular. Por isso que assim, a gente encontra na literatura um bocado de livro falando faz o fichamento assim, faz o fichamento assado. É uma organização particular. Do jeito que ficar bom para mim, ficou. A ideia dele é reunir informações do que já existe, né, de literatura. Então você pode usar ele com um artigo, com um livro, qualquer material que você leu, aquilo que foi o seu texto, você pode utilizar o fichamento para reunir as informações importantes daquele texto. Ok? Ok. Vou botar ele aqui bem miudinho. Agora vai o próximo. Como é que eu faço para crescer esse negócio aqui? Você clica e aparece as bordinhas. Aí na bordinha você expande. E quando eu cresço aqui, eles aparecem, entendeu? Faz Ctrl X e leva para outra página. Aí você conseguiu aumentar. Consegui. É um mecanismo de aprendizagem que um estudante registra informações importantes que encontrou nas suas leituras. É de novo fichamento. De novo fichamento. Mais uma forma de falar sobre o fichamento. Aí você faz Ctrl X e leva para outra página. Agora faz Ctrl V. Pronto. É um agrupamento organizado de argumentos, de ideias, citações, entre outras coisas, que vão lhe sustentar na pesquisa ou nos seus estudos. Aí é projeto de pesquisa. Não, é fichamento. Entre outras coisas que vão ajudar você. Quando eu vi a licitação, essa parada toda, eu falei assim, opa, peraí. Essa é a vantagem do fichamento, porque no fichamento você já vai pegando as citações. Por exemplo, atualmente você está lendo um material que vai te ajudar no mestrado. Você, ao estar fazendo o seu fichamento, você já seleciona as citações. Poxa, essa daqui tá tão legal, ela reforça meu argumento, ela reforça a minha hipótese, eu vou usar no texto final. Aí depois a gente esquece que livro foi que leu, já leu outro na frente, embola tudo. Poxa, eu tinha uma citação boa para isso, mas não sei nem onde é que tá. Se você fez o fichamento, ela já tá até digitadinha para você, organizadinha. Você só faz tirar de lá e jogar no projeto. Foi o que me salvou na monografia que eu fiz em uma semana. Eu tava com tudo fechado, eu só sentei para escrever. Se existe uma dica que a gente pode dar para uma pessoa que está começando uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado, é absolutamente tudo que você lê, fiche. Mas dá trabalho. Mas toma tempo. Vai tomar tempo mesmo, mas depois você não tem ideia do ganho que é. Não, isso aí eu fiz quando eu
estava escrevendo a monografia, foi rapidinho, passei 1 ano escrevendo, né, fichando, tudo direitinho. Quando eu falei assim, agora tem que sentar para escrever, eu tinha, na verdade, 2 dias, né, 48 horas. Foi que eu sentei 48 horas para escrever. Se eu não tivesse fichado, não tinha terminado. Não dava tempo de... Lá você já selecionou os dados todos. Tudo mais ou menos encaminhado. Isso. Se todo aluno bem soubesse, ele começou a graduação dele, ele ficha tudo, porque na época do TCC, ele já tem tudo praticamente pronto. Começou o mestrado, ficha tudo. A questão é que também a gente entra na faculdade muito cru, né? É verdade. A gente entra faltando, digamos assim, uma alfabetização acadêmica. Próxima aí. Vê aí agora você. É uma carta de intenções para o programa de pesquisa, o orientador e o grupo de pesquisa. E deve ser o pré-projeto, né? Muito bom. Leva para lá. Tem um conceito, né? Eu já tô vendo que você tá fazendo aqui tipo um mapa mental aqui nessa parada, preparado em processo. Uma forma interativa, né? De a gente estar conversando. Lógico que o ideal era que a gente tivesse pesquisado em literatura para fazer essas fichinhas, que se no caso a gente tivesse com uma turma, cada um providenciasse uma dessas fichinhas, que ele chama aqui, não é de fichinha não, é de nota autoadesiva. Então aí cada um fazia sua nota autoadesiva, montava um muralzão grande, aí depois tentava organizar. Isso aí para até 20 alunos dá pra fazer, mas que isso aí... mais do que isso vira bagunça, vira loucura. Eu estava pensando em montar uma paradinha dessa, mas eu pensei que eu tenho 68 alunos na sala. Não, aí o que é que você faz? Aí você escolhe voluntários. Hoje a gente vai trabalhar com fulano, cicrano e beltrano. Na próxima aula... Acho que eles não têm computador, tem celular, né? Gente... Não dá. Se bem que o Jamboard dá para baixar o aplicativo no celular, mas tem celular às vezes que tá tão pobrezinho, né? Que não cabe, não tem memória, tem só uma vaga lembrança. Enfim. Nem me fale. Se fosse pra ser pobre só um dia, mas a gente é pobre todo dia, né? Aí ninguém merece. Eu tenho mais tempo que você, que eu sou pobre. Bora lá, bora voltar aqui para a nossa pobreza. Deixa eu levar aqui para cá. E é um documento que reúne o que você pretende alcançar, pesquisa, a literatura que lhe sustentará, os porquês de investigar e como você vai fazer para chegar nos objetivos. De novo, é um projeto. É um projeto. Repare, eu esqueci de comentar aqui, ó. É uma carta de intenções. Porque, na maioria das vezes, quando você vai fazer uma seleção, eles solicitam um projeto. Que, no fundo, não é ainda muito um projeto. Que ele vai sofrer uma série de alterações. É mais um pré-projeto. É isso que eu pensei mesmo, assim. Um pré-projeto. Porque depois ele muda muita coisa. Você faz... À medida que você vai fazendo mais leitura, você amadurece as ideias. Então, no momento, é o que eu tenho para hoje. Mas amanhã pode mudar. Essa é uma dos princípios do projeto, que ele é flexível. E é uma carta de intenção também para o seu orientador, porque ninguém vai querer lhe orientar se você não disser a que você veio, né? Ele vai ser responsável por você no mestrado por 2 anos, no doutorado por 4 anos. Ele não vai querer qualquer um ou com qualquer ideia para poder ele gastar 2 anos do tempo da vida dele com você. Com certeza. Né? Geralmente ele quer alguma coisa que é útil para ele, né? Que ele já está, inclusive, estudando. Por isso que é interessante você conhecer tanto do grupo de pesquisa que a pessoa que você quer que oriente já participa, quanto das linhas de pesquisa que ele trabalha. Porque às vezes seu projeto está lindo, maravilhoso, bem construído, consistente, mas não tem aderência nem no grupo de pesquisa que o cara trabalha, nem tem também aderência ao que ele estuda. Como é que ele vai lhe ajudar se você quiser, por exemplo, sei lá, estudar pipoca do Afeganistão? Ele não estuda nem pipoca nem do Afeganistão. Como é que ele vai lhe ajudar? Como é que ele vai lhe orientar? A gente estava falando da carta de intenções, né? Tanto para o programa de pesquisa, porque ele vai lhe selecionar, tanto para o seu possível orientador, quanto para o grupo de pesquisa. A gente, quando entra num mestrado, quando entra no doutorado, a gente entra também num grupo de pesquisa. No grupo de pesquisa que o seu orientador participar. E assim, você lá vai contribuir com a investigação dos outros e os outros vão contribuir com a sua investigação. É um troço bem legal. Quando não tem puxação de saco, quando não tem babação de ovo. Quando tem estudo mesmo, nossa, que coisa fantástica. É um documento que reúne o que você pretende alcançar na sua pesquisa. Você precisa criar algo interessante e que tenha um grau de ineditismo, né? Você também vai ter que apontar, pelo menos no pré-projeto, você vai ter que, ainda que você não tenha uma literatura já bem consolidada, mas você vai apontar algumas literaturas que vão lhe sustentar. Eu sei que o livro de fulano de tal vai ser bom,
o artigo de Cicrano da Silva vai ser bom também, ele fala sobre tal coisa. Então, mais ou menos, você vai dando uma ideia de que você não tá tão aquém do assunto. Lá no projeto, você também vai colocar a literatura que vai lhe sustentar. Tanto pode ser já feita fichamento, já consolidada, quanto pode ser também, pretendo ler fulano, pretendo usar Cicrano, pretendo sustentar com não sei quem. Porque o pré-projeto lhe dá essa liberdade ainda de você não estar consolidado com a literatura. Sim, senhora. Você também vai ter que dizer os porquês de você estar investigando, né? Ou seja, fazer a justificativa da sua investigação. Porque senão ninguém compra a sua ideia. Então você vai ter que fazer toda uma justificativa, todo um marketing do teu projeto, que senão o programa não lhe aceita, você não conquista o orientador. Então a ideia é que você possa justificar bem a tua pesquisa para conseguir o apoio dessa pessoa, né? Desse orientador. E como é que você vai fazer para chegar nos objetivos? Que eu acho que esse é o trave de muito projeto. As pessoas, elas não entendem que ela pode estar com uma ideia maravilhosa, mas que se ela não for uma ideia que dá para executar, não serve de nada. É plausível. Isso, tem que ser plausível, tem que ser execuível, você tem que conseguir executá-lo. Mas é porque eu quero investigar os arquivos de Vargas da época de não sei da onde. Sim, cadê? Não, pegou fogo no quartel. Falei, sim, se já pegou fogo, como é que você vai investigar? Você tem que ter algo que você vai conseguir realizar. E as pessoas, muitas vezes, elas deslumbram na vontade, ou então elas criam coisas que são muito difíceis. Ela vai ter que fazer um arrodeio muito grande para conseguir aquilo que ela quer. E um arrodeio que vai levar muito tempo, uma equipe muito grande, e ela é sozinha e só tem no máximo 2 anos. Quando você começa a engrenar mesmo no mestrado, você já perdeu 1 ano fazendo as matérias. Então não adianta você arrumar uma coisa muito grandona que você não vai dar conta de fazer. Então procura um objetivo que seja factível, que dá para você fazer. Então tem que cuidar do como você vai chegar, ou seja, da metodologia. Eu quero saber, quero ver a conscientização das pessoas. Você vai verificar a conscientização como? Não é factível. E mais um aqui é um documento de organização para uma futura investigação. De novo, como projeto. Muitas vezes a gente evita muita cabeçada se a gente tiver um projeto de pesquisa. Porque ele te norteia, ele puxa você para a realidade, ele te sacode você. A gente começa a ler muito material e aí começa a devagar e a gostar de tal coisa. E aí você precisa lembrar, não, mas eu vim fazer aqui foi o que mesmo? Qual era o meu objetivo aqui mesmo? Então, muitas vezes a pessoa se perde. É o velho Descartes aí na via. Tem método. Sem método, cientificamente você não vai conseguir trabalhar. É a característica fundamental da ciência. Bom, agora esses negócios que a gente está vendo aí, o projeto de pesquisa e o fichamento, eles servem para quê? Qual é a serventia? Serve para reunir os dados extraídos da literatura. Esses dados podem ser palavras-chave, ideias, citações e etc. Jogo para o projeto ou jogo para o fichamento? Jogar para o fichamento, para a aplicação do fichamento. Quando a gente faz pesquisa de dados, né, faz questionário, que faz entrevista, você tem os dados ali do que o cara falou. E se você vai pesquisar na literatura, vai pesquisar nos livros, nos artigos, o cara tá falando. Como é que eu faço para extrair daquilo dali? Eu faço um fichamento. Então, a maneira de você obter dados do que já tem material escrito, do que já é livro, do que já é artigo, é através do fichamento. O seu fichamento é o seu instrumento de pesquisa, um instrumento para você reunir os dados. Podem ser ideias, já lhe serve de dados, para depois você organizar em categorias e poder fazer sua análise de pesquisa. Vai mais um aí. Serve para evitar cabeçadas desnecessárias durante a execução da pesquisa, projeto de pesquisa. Isso aí. Porque é a aplicação, para evitar que o indivíduo não fica dando volta lá. Foi eu que botei aqui? Foi você? Não, fui eu, mas pode ir, se jogue. Eu acho que eu cortei outro lá, eu estava me divertindo com isso aqui. Então vai lá. Serve para planejar ações necessárias durante a investigação. Eu acho também, nesse caso aqui, que nós estamos falando do projeto de pesquisa, tá? Eu também acho. #MeToo. Então, planejar. Projeto, a função do projeto é planejar. Pensei nisso aí. E aqui essa outra aqui serve para organizar informações, é fichamento. O fichamento ele serve para organizar informação de qualquer negócio, de um artigo, de um livro, um site, de uma notícia de jornal, qualquer material literário que você vai empregar mais adiante, ele lhe serve de utilizar o fichamento. E agora vamos para os cor-de-rosa. Deixa eu ver se eu consigo levar já um bocado para lá. Bom, agora vamos tentar arrumar os componentes que tem dentro de um projeto de pesquisa e dentro de um fichamento. Vamos lá. Aqui, ó, a citação, eu acho que pode ficar tanto no fichamento quanto no projeto de pesquisa. Ok. Apesar da citação ser utilizada no projeto de pesquisa,
pesquisa, você pode colocar essas citações dentro do seu fichamento, né? De certa forma, o fichamento é uma citação, né? São uma reunião de citações. Mas como a gente pode usar, então, citação vai estar aqui no fichamento. Então, vamos botar por Arrasta aí. Vem, neném. Aí. Objetivos. Eu preciso ter os objetivos dentro de um projeto de pesquisa. Fato. Sem objetivo, você não vai para lugar nenhum. Inclusive, esse é um dos problemas que eu vi em algumas bancas. Às vezes o cara escreve um trabalho lindo e maravilhoso, dá voltas no planeta inteiro, mas não atinge o objetivo que ele propôs. Ele mesmo escreveu o objetivo e ele mesmo não chegou lá. De que adiantou? E dá ruim pra ele, né? Aí deu ruim completamente. Aí a banca manda voltar o trabalho. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu tive um trabalhão danado. Sim, mas se você não atingiu o objetivo, cara... Lascou-se. E ainda mais assim, é você quem cria seu objetivo. Então, um negócio que você criou, você não chegou lá? Peraí também, né? Você que você tenha um objetivo, você imaginava chegar num lugar e você chegou em outro. Mas aí o que é que você faz na hora que você vai escrever o relatório final? Seja a monografia, a dissertação ou a tese. Aí você altera os objetivos para algo que você conseguiu realizar. Tá na sua mão. Não tem desculpa. Os objetivos, inclusive, eles se dividem em duas grandes categorias. O objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é o que você só vai conseguir no final das contas. Agora, até você chegar ao objetivo geral, você vai ter uma série de passos. Aí eu vou ter que levantar literatura, eu vou ter que elencar quais são as coisas erradas, eu vou ter que fazer uma lista das coisas certas. Então, esse passo a passo são os objetivos específicos. Próximo, vai aí. Vamos lá. Introdução. Tá aqui. Tem introdução. Beleza. Vamos usar aqui o método de Chutágoras. Adorei. Aí, questões de investigação. Vou usar na minha vida agora o método de Chutágoras. Adorei. Teorema de Pitágoras? Eu não conhecia o método de Chutágoras, não. Eu conhecia o teorema de Pitágoras. Você é igual aluna, você não usava chutar. A gente chutava sempre usando Chutágoras. Adorei. Metodologia tem que estar aqui também. Eu não trabalho a metodologia, não tiver aqui, aí lascou tudo. Aí você já pode começar a pedir as contas. Resumo tá. Aê! Resumo aqui no fichamento, né? Claro. E assim, agora pronto. Agora. Ué, não tô sabendo mais, não. Volta pro normal. Justificativa tá aqui também. Tenho que fazer a justificativa do porquê que eu tive essa vontade de fazer isso, de usar essa droga. Inclusive, a justificativa ela precisa de 4 respostas, argumentos para justificar sua pesquisa de forma pessoal, de forma social, de forma profissional e de forma acadêmica. São 4 respostas. Quais os benefícios para você? Quais os benefícios para a sociedade? Quais os benefícios para a academia que estuda a mesma coisa? E quais os benefícios para os profissionais daquela área? Se você não ataca essas 4 justificativas, o seu projeto fica frágil. Entendi. O referencial teórico, marco conceitual, revisão de literatura também está no projeto. Aí eu botei vários nomes que a gente encontra, né? O nome mais genérico é referencial teórico, que costuma ser dividido entre o marco teórico e o marco conceitual. Também tem gente que chama de revisão de literatura. Eu gosto dessa ideia do marco conceitual e do marco teórico, principalmente para quem está começando na pesquisa, porque fica mais claro para ela entender. O marco conceitual é você dizer os conceitos básicos. Você tem que conceituar o que é. Também tem que escrever para uma pessoa que não conhece o tema entender, né? Perfeito. Essa é uma das coisas que o pessoal não entendeu ainda. O seu trabalho precisa ser compreensível. Não que vai ser compreensível pro meninozinho da alfabetização. Ah, não, eu escrevo hermeticamente. Pô, meu irmão, aí você não tá ajudando a ciência a ser divulgada, a ser conhecida, a ser querida. Fica difícil. A gente só quer bem aquilo que a gente conhece. Com certeza. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Cadê? E o marco teórico é justamente o que você não responde mais a pergunta o que é. Já vai adiante, vai dando classificações, debates que suscitaram. Então, eu gosto de fazer essa divisão, embora, por exemplo, nas pesquisas mais avançadas, você já vai todo mundo junto. Aí chama de referencial teórico. Entendi. Vai lá. Referências eu acho que tem que estar nos dois, né? Isso, referência tem que estar nos dois. Aí, por isso que eu coloquei um nome para um e um nome para outro. Aí eu botei fonte para botar no fichamento e referência para botar no projeto de pesquisa, mas eles são a mesma coisa. Tem que ter os dois, não tem como. Você tirou de onde, meu filho? A fonte Arial 12. Você já viu aquele meme? Você tirou isso aonde? Da minha cabeça, confia.
Pois é, isso daí não vale nem no mestrado, nem no doutorado. Esse confia da minha cabeça não rola. Eu vou jogar pra cá as referências e deixar a fonte aqui. Aí, no caso, os dois têm. Sim. Certo? E... Agora, a crítica, como mecanismo, inclusive, de anotar os seus pensamentos, né? Mas essa é um dispositivo de organização particular que lhe auxilia. Então, pode fazer qualquer coisa que der na cabeça dele. Pode fazer qualquer coisa que der na cabeça dele. A Eva Lacatos e a Marina Marconi, nos livros delas, elas trazem vários tipos de fichamento. Elas trazem basicamente 3 tipos: o fichamento resumo, o fichamento citação e o fichamento crítico. No fichamento crítico, você vai colocar na ficha somente as suas opiniões, já criticando a obra. Não tem palavra da obra. Essa terminologia de fichamento crítico, eu já tinha ouvido como resenha crítica, né? Mas assim, eu sei que é diferente, mas um fichamento de forma crítica eu nunca tinha visto. Pois tem sim. E a resenha crítica é um outro gênero literário. Sim. Então agora um termo crítico, né? De você fazer uma crítica, fazer uma análise. Um fichamento eu nunca tinha visto. Para mim é novidade mesmo. Já tinha visto em resenha, né? Você fazer uma crítica, fazer É porque muitas vezes você já mata. Atualmente a gente tem um tempo menor e uma sobrecarga de atividades para fazer muito maior. Então você já pode condensar os 3 tipos de fichamento em um só. No mesmo fichamento você já faz o fichamento resumo, você já faz o fichamento citação e você já faz o fichamento crítico. Já tem essa condição de fazer os 3, se isso for interessante para você. Eu trouxe aqui para a gente finalizar, resumir, né, a brincadeira, os itens que a gente tem em um projeto ou em um pré-projeto e os itens que a gente tem em um fichamento. Lembrando assim que muitas vezes o edital da seleção da pessoa, ela traz alguns elementos a mais ou alguns elementos a menos. Então por isso que é importante que a pessoa siga o edital. O edital é lei para aquela seleção. Então num pré-projeto a gente tem o título, que muitas pessoas confundem título com tema. O tema é como se fosse o nome da família Silva. Agora o título é João da Silva, é o nome da pessoa. Então o nome do seu trabalho é o quê? A história da carochinha aplicada aos estudos da pipoca do Afeganistão. Aí é título. Você está estudando o quê? Aí eu estou estudando produção industrial de pipoca. Aí é seu tema. E aí as pessoas costumam confundir bastante. Por isso que eu fiz aqui uma ressalva, que tema é diferente de título. Ai meu Deus, espera aí que a pessoa foi inclinar o negócio. Roberto Carlos surtava. Pobre de Roberto. O cara tem toque, não sabia? Não? Que eu coloquei algumas coisas extras, né? Mas depois... Sim, só para fazer uma reflexão aqui do que você falou agora. Então, por exemplo, o título, vamos imaginar que o título do que eu pensei no meu projeto aqui, no meu pré-projeto, seria seria o título. Sim, que ainda pode receber mais alguns refinamentos. Não, tô tentando... Tô entendendo. Título, esse aí, entendeu? Por enquanto, seria seu título provisório. Perfeito. Beleza. E aí, qual seria o subtítulo para eu entender isso? Qual seria o seu tema? O seu tema seria metodologia de ensino. Então, se enquadra na didática. Entendi, agora entendi. Então é a área do conhecimento. Quando você fala, por exemplo, em história, a história de vida do faraó Tutankhamon, da sua ascensão ao seu declínio. Isso é o título. Agora, qual é a área do conhecimento? História antiga, sei lá, história, não sei classificar. Antiguidade oriental. Olha aí, então o seu tema é antiguidade oriental. Quando tá no meu métier, fica tudo mais fácil. Pois é, na área da gente, aí a banda toca direitinho. Beleza. A introdução, deixa eu ver se eu coloquei alguma ressalva aqui. Coloquei. Na introdução, a gente costuma falar uma breve alfabetização do tema para a pessoa. Se a pessoa não sabe nada, o que é que eu preciso dizer para ela pelo menos começar a entender do que eu tô falando? Isso vai para a introdução. Em que contexto a gente está falando? De que lugar você está falando? Então você vai colocar isso na introdução. Você vai começar. Essa ideia chegou para você a partir de quais problemas? O que é que veio problematizando até você falar, poxa, isso é uma lacuna. Eu tenho que estudar isso. Ou seja, é a problematização. Também aparece na introdução. Isso veio de onde? Surgiu aonde? Está em que pé em termos históricos? Isso também pode ser componente da introdução. Então o texto de introdução ele é um aclaramento sobre o tema que você tem, sem que você entre de fato no tema. Vai fazer uma prévia, você vai começar a dar gosto pra pessoa, falar, esse negócio parece que é interessante, ó, acho que vou ler esse trabalho. Então meio que você vai alfabetizando ela ali naquele momento, certo? Normalmente
Redução. O trabalho de pesquisa, em muitas etapas, ele é um trabalho sedutor. Ele é um trabalho de sedução. A justificativa, por exemplo. A justificativa, eu costumo dizer, às vezes, na minha sala de aula, que é o momento em que você vai jogar todo o migué possível para conquistar quem vai ler seu trabalho. É o lugar do migué. O lugar da propaganda. Vou botar aqui para Roberto Carlos. Ficar mais doido ainda. Bom, então a justificativa é esse momento de propaganda. Na realidade, você vai estar deixando claro que o seu projeto ele é interessante porque ele vai ajudar você mesmo, pesquisador, vai ajudar a sociedade, vai ajudar os pesquisadores acadêmicos da área e vai ajudar os profissionais que trabalham naquela área. Então, precisa ser realizada essa pesquisa porque ela vai trazer muito benefício para muita gente. Esse é o texto da justificativa. Outra coisa que tem na justificativa é que a gente evita na justificativa colocar citações. A justificativa é um texto do autor. É você que está jogando o H. É você que está jogando o Miguel. Também não, né? Se coloca citações da introdução também não, né? Na introdução, é mais comum do que na justificativa. Mas mesmo assim, é um momento de você estar falando. Não é um momento de você se apoiar na fala dos outros. Isso. Eu vi algumas introduções com citação, eu achei esquisito. A gente vê de tudo, meu irmão. A gente aprende no livro como é que faz. E aí, na prática, a gente às vezes enxerga cada coisa que fica com vergonha. Como é que a pessoa escreveu isso? Eu não podia não, assim, né? Mas eu achei esquisito. Não é que não pode. Geralmente a gente fala que não pode na justificativa. Na introdução, muitas vezes, você usa, às vezes, um trecho da lei. Por exemplo, a LDB diz que o professor do ensino superior, ele tem que preferencialmente ter mestrado ou doutorado, mas é preferencialmente. Aí você pode trazer isso, se você está falando de formação de professores, por exemplo, você pode trazer essa citação da lei para a sua introdução, justamente para ajudar a problematizar, para dizer, eu parti daqui. Entendi. Mas assim, é com muita parcimônia, não é com a torta e a direito, não. E quando você começa a problematizar, começam a surgir as questões de pesquisa, que vai ter um lugar no projeto para você colocar lá as questões de pesquisa, que são geralmente a questão principal e as questões secundárias. O que é que as pessoas... Diga aí. A questão de pesquisa e objetivo geral específico não se misturam, não? Mas você só faz pergunta boa, hein, velho? Poxa, gente inteligente faz esse tipo de coisa. Repare só, questão de pesquisa é igualinho, mesmo que vê o objetivo geral. Só com um detalhe, a questão de pesquisa, ela vem no formato de interrogação. E o objetivo geral vem no formato afirmativo, começando com um verbo no infinitivo. Então, analisar, comparar, levantar, são os verbos no infinitivo para você começar o seu objetivo geral. A questão de pesquisa... De que forma o faraó Tutankhamon foi sepultado? De que forma? Isso. O objetivo é investigar as formas de como o faraó Tutankhamon foi mumificado. Maravilhoso. Assim, lógico que a gente, se fosse botar no papel, a gente ia fazer um bocado de modificações para a linguagem ficar adequada, mas você pegou o espírito da coisa. Eu só queria entender o processo. A questão de pesquisa, ela é o seu objetivo geral em formato de pergunta. E outro detalhe, a gente começa a questão de pesquisa com um pronome interrogativo. Por quê? Porque se você falar assim, Tutankhamon era alegre? Não. Sim. Acabou a pesquisa. Como era Tutankhamon em termos emocionais? Como era o estado de espírito de Tutankhamon? E aí a metodologia vai envolver um centro espírita para poder você conseguir essas informações. A ideia é essa. Se você tem uma pergunta do tipo sim ou não, você encerra a sua pesquisa muito rapidamente. Você que tem que começar com um pronome interrogativo, porque ela vai dar pano para manga, para você poder conversar, para você poder investigar qual era a atitude emocional de Tutankhamon. E agora você vai ter para falar quando ele era de manhã, quando era de tarde, quando era de noite. Aí a pesquisa cresce, entendeu? Por que no túmulo dele ele estava com um sorriso na face? E porque ele morreu alegrinho. Então aí você tem a questão de pesquisa é a mesma coisa do objetivo geral, só que a questão de pesquisa começa com um pronome interrogativo e termina com um ponto de interrogação, e o objetivo geral começa com um verbo no infinitivo e termina com um ponto, mas um é o 6 e o outro é o meia dúzia. Entendi. Beleza? Quando eu vi a terminologia eu falei, mas isso aí tá muito igual, não?
É porque muitas vezes é mais fácil você começar problematizando através de perguntas. Sim, entendi. E aí depois você transforma elas em objetivo geral. O que eu tenho visto em muitos projetos é que a pergunta da pessoa é uma e o objetivo dela é outro completamente diferente. Aí, meu irmão, aí literalmente deu ruim você. Ele pergunta uma coisa e vai responder outra. Exato. Aí ele não vai atender objetivos e ainda vai achar que a banca é ruim. Aí não dá. Então, questão de pesquisa e objetivo geral é a mesma coisa. Aí você Mas tem... o orientador também dá uma falhada, né? Acontece. O orientador vê isso aí e fala assim, isso aqui vai dar ruim lá na frente. E aí, muitas vezes, se a pessoa é orgulhosa, porque eu acho que momento de investigação é um momento também de trabalhar humildade. Se a pessoa é orgulhosa, o orientador tá falando, mas você, não, mas eu quero desse jeito. Aí você vai dar cabeçada pra lá. Tem que respeitar a cabeçada da pessoa. Às vezes ela quer bater a cabeça, quer dizer, deixa ela bater. As questões secundárias são a mesma coisa dos objetivos específicos, no mesmo formato. Uma começa com pronome interrogativo e interrogação, e a outra começa com verbo no infinitivo e termina com ponto. São iguaizinhos, só o formato é que muda, mas o teor é o mesmo teor. Certo aí? Certo? Beleza. Outra coisa que eu esqueci de falar, por objetivo, você só tem um verbo. Sim. Mas isso é besteira. Não. Na língua portuguesa, o que é que indica ação? É o verbo. E para cada objetivo, você tem uma ação para desenvolver. Então, cada objetivo só tem um verbo. Mas o povo teme em botar 380 O verbo não pode assoviar e chupar cana. Exato. Aí quem tem que assoviar chupacana é a gente. Então, tem aqui o objetivo geral e específico. Esse item aqui eu coloquei um asterisco porque ele não é obrigatório. Mas assim, eu tenho visto muito e isso tem dado um diferencial nos projetos, que é o chamado estado da arte. Ainda tem muita discussão com relação até ao nome. Tem pesquisador que chama de estado da arte, tem outro que chama de estado da questão, outro que chama de estado do conhecimento. Varia muito. E eles estão tentando ainda meio que dizer o que é um e o que é o outro. Em termos gerais, o que é que já tem escrito na literatura sobre o que você está querendo investigar? Então aí você tem uma reunião dos trabalhos acadêmicos que giram em torno da tua área. Qual é o propósito? É você mostrar o que é que já foi produzido e que aquilo que você quer fazer não foi feito ainda. Entendi. Ok. E eu acho que essa que eu tô querendo fazer também não tem nome. Com certeza, é novo. Quando você está fazendo esse estado do conhecimento ou estado da arte, geralmente a gente usa base de dados. Não é Google acadêmico, é base de dados tipo da CAPES. A CAPES tem um conjunto de todas as teses e dissertações que foram utilizadas. Então você vai usar uma base de dados confiáveis. Ou a base de dados da CAPES, ou o repositório da universidade que você for fazer o programa, as revistas qualizadas. Então aí você vai usar uma base de dados contundente para que você possa selecionar os trabalhos que já foram feitos naquela área de conhecimento, certo? Agora, o mais difícil foi essa aí. E inclusive ela não costuma ser obrigatória, principalmente para pré-projeto. Ela tem sido um diferencial. Provo que eu tenho uma lacuna investigativa para estudar. O referencial teórico que a gente viu, ele pode se dividir, se você quiser, em marco conceitual para dizer os conceitos e marco teórico para avançar na literatura, mas você pode juntar também, não tem problema. A metodologia tem sido, assim, na minha opinião, a parte mais fraquinha dos projetos que eu li. Eles não se importam com a metodologia. Você tá usando o quê? Não, metodologia qualitativa. Sim, você não falou nada aí até agora. Metodologia, ela se divide em várias coisas. A abordagem qualitativa sim, mas qual é o tipo de procedimento? É um estudo de caso? É uma pesquisa experimental? Com relação aos objetivos, que tipo de pesquisa você tem? É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa explicativa? Então a pessoa não entende que na metodologia ela tem um mundo inteiro para detalhar. Nesse caso, eu vou pegar duas coisas, né? Ela é com base em bibliografia, né? Exploratória bibliográfica. Tem que olhar a abordagem com relação aos objetos. Você tem que olhar com relação aos procedimentos, a amostragem, a delimitação espacial, temporal, campo epistemológico. Aí por isso que a pessoa fala assim, mas isso é difícil. É mesmo, tem que estudar. Se não fosse difícil, qualquer um fazia. Tem que ter todos esses elementos aí em uma metodologia. O que a gente tem visto é que a pessoa mal fala se é quantitativa ou qualitativa. Você também vai ter que dizer que tipo de análise você vai usar. Análise de conteúdo, análise do discurso, análise estatística, estatística discreta, estatística inferencial. Então são vários os tipos de análise. Outros elementos
que costumam aparecer nos editais solicitando a pessoa para apresentar, mas que não são necessariamente obrigatórios, é o cronograma e o orçamento. Cronograma para ver se você é um cara organizado que vai dar conta de fazer as coisas no tempo. E orçamento porque muitas vezes a pessoa vai solicitar bolsa e ela vai solicitar bolsa com base nesse orçamento. Mas aí tem que olhar o edital. E as referências. 3 detalhes com as referências. Primeiro, elas vêm em ordem alfabética. Segundo, 90% das universidades brasileiras pedem elas no formato ABNT. E terceiro elemento é que você não precisa aprender ABNT. Já tem os sites que fazem Exatamente. O mecanismo online de referências, o MORE, é um site da Universidade Federal de Santa Catarina e ele faz a referência para você. Ele vai lhe perguntando, é livro? É. Qual é o nome? Quantos autores? Qual o sobrenome dos caras? No final ele gera para você a referência. Você copia e cola no seu projeto. Então não tem mais nem desculpa de não saber formatar as referências, ok? Eu já tinha usado ele na minha monografia já tem algum tempo. Pois é. E inclusive hoje já tem até aplicativo para fazer isso para você e você já jogar para dentro do seu arquivo. Tem o Mendeley, eu acho que é assim que escreve, não tenho certeza. E tem também o Zotero. Eu gostei mais do Zotero. Código livre. O Mendeley eu achei ele muito rede social, então não tem minha cara, não. Ok. Esses são aplicativos interessantes, tem tutoriais no YouTube. Eu acho interessante que você já dê uma olhadinha neles, porque aí você já vai jogando para eles todos os materiais que você lê e fichar. O fichamento, ele tem como elementos essenciais você colocar a fonte ou a referência, né, a mesma coisa. Não é elemento obrigatório, mas eu acho que faz uma diferença sensacional. Você colocar palavras ou expressões chaves. Aí existem os fichamentos. Fichamento resumo, ou fichamento citação, ou fichamento crítico. Eu, particularmente, faço os 3 juntos. Mesmo tempo que eu tô fazendo eu tô fazendo os outros. Detalhe, na citação, toda citação que você colocar no seu fichamento, coloque qual foi a página que você pegou. E uma outra coisa que não é obrigatória, mas que eu acho, pelo menos me ajuda muito, é em que local foi que eu arrumei esse material que eu fichei. Foi um artigo? Tá em que pasta? Guardei em que pasta no computador? Não, é um livro. Tá em qual estante? Tá na estante da sala? Tá na estante do escritório? Me ajuda muito colocar o local, mas não é um item obrigatório. Uma pessoa totalmente desorganizada igual eu, só para fazer isso aí, minha filha. Eu trouxe aqui um modelo de um fichamento, mas aqui realmente é só um modelo. Você coloca a fonte, pode fazer em ficha, pode fazer em caderno, pode fazer no computador, no Word, no Excel, onde você quiser. Você manda esse modelozinho pra mim? Mando sim. E aí aqui, o que é que eu faço? Eu faço desse jeito, com as 3 colunas, com o resumo, com as minhas palavras, mas não tem ideia minha. É só o que a obra fala. Na citação é Ctrl+C, Ctrl+V. E não esquecer de colocar a página. E se tem qualquer tipo de grifo, aspas, negrito, itálico, tem que ter, e você tem que avisar no finalzinho que o grifo não foi seu, estava lá no original. Sim. E o resumo crítico já é a sua opinião sobre a obra. Então aí você já coloca seu elemento crítico. Aqui. Você tem aqui 3 elementos que você pode usar no seu referencial teórico. O resumo, quando você for usar, você usa como citação indireta. Segundo fulano de tal. Isso, segundo fulano de tal, mas aí você não vai botar aspas, porque com as suas palavras, perífrases. Já quando você tem a parte crítica, aí sim, aí você não precisa fazer citação, porque aqui agora é você falando. Então, por isso eu gosto de já ter os 3, porque dependendo do texto que eu estou construindo lá no referencial teórico, eu posso usar ou só a citação direta, ou a indireta, ou nem faço citação, já é a minha palavra mesmo falando. Confia. É o gosto da pessoa, é particular. Quem manda aqui é você. A ideia das palavras-chave ou expressões-chave é porque muitas vezes, depois que você já leu muito material, aí você fala, poxa, eu que estava precisando de uma citação agora que falasse do educador democrático. Onde é que eu vou arrumar? Se você já tem os seus fichamentos todos arrumadinhos, você só faz colocar lá no buscador do computador Educador Democrático. Ele já lhe traz o fichamento que você tem aquilo dali. Então é uma forma de você recuperar a tua informação mais fácil. É como se fosse uma tag, né, que a gente chama. Quando eu faço o fichamento no Excel, eu boto para ele filtrar por essa coluna, pela coluna de palavras-chave. Então ele facilita muito minha vida. E o local é onde você tem esse material. Então é isso que eu tinha mais ou menos pra gente conversar hoje aqui. Vai ficar
aí pra mim, né? Aí já tá no seu drive, né? Deixa eu ver o que foi que eu botei mais aqui. Que dependendo do edital, eles podem solicitar orçamento. Dependendo do edital, pode solicitar você um cronograma. Cronograma com certeza vai ter. Gostei. As palavras-chave ou expressões-chave não são elementos essenciais, mas me facilita muito quando eu faço um fichamento. O estado da arte não é um elemento obrigatório, mas eu tenho visto que é um diferencial muito bom nos projetos. No doutorado não, eles já fazem quase que questão que você coloque, mas numa seleção ainda, praticamente eu não tenho visto. E o local em que você encontrou o material para fazer o fichamento, os extras que eu coloquei aqui. É isso aí.